Boa tarde, turma. E aí, tudo bem com vocês? Então tá bom. Olha, o tema da nossa aula de história, né? E o tema da nossa aula de hoje é um passado rural, tá bom? Então presta atenção na aula. Depois eu vou colocar duas questões e um texto para vocês copiarem, tá? Bom, mas antes, gente, eu só gostaria de complementar a aula passada de história que foi em relação às cidades e o comércio, tá? Então, só complementando aquela aula passada, tá? Que ficou faltando uma coisinha. Aí depois a gente avança para a aula de hoje, né? Que é o passado rural. Um passado rural, isso. Bom, então só complementando aquela parte da aula passada, cidades e o comércio, só complementando que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles já não criaram as vilas e as cidades logo no início, né? Essas vilas, né, e essas cidades só começaram a ser fundadas quando o rei de Portugal determinou o processo de colonização, que é o processo de ocupação, né, e de um povo, né, de uma nação, né, que ocupa o território de uma outra nação, tá, de uma determinada região. E em muitos casos, né, esse processo de colonização ele ocorre com a dominação das pessoas que ali viviam, né, e muitas vezes até a expulsão, tá? Então, então elas surgem, né, essas vilas e essas cidades, elas surgem a partir do processo de colonização, tá? E no Brasil a primeira vila foi fundada, né, foi em 1532 a vila de São Vicente, no estado de São Paulo, tá? Que fica no litoral, tá bom? Então, só isso que eu gostaria de complementar, né? Que essas vilas elas vão surgindo, né? Vão surgindo outras vilas depois da vila de São Vicente, né? E ali começa a se desenvolver, né? Uma atividade econômica, tá? Lembrando que essas vilas são no litoral, tá? Então, é isso que eu gostaria de complementar com vocês antes de entrar no tema da aula de hoje, um passado rural. Bom, feito complementando um pouco, né, a aula passada, né, as cidades e o comércio, eu vou começar com a aula de hoje, tá? A aula de hoje é um passado rural. Bom, então o que ele vai falar sobre o passado rural, né, no Brasil? Ele vai dizer o seguinte, que como a gente já estudou um pouquinho esse processo de imigração, a gente recorda que esse processo de imigração ele pode ocorrer de um país para outro, né? Ou de uma região para outra, né? dentro de um mesmo país. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que ocorreu no Brasil, e ainda ocorre, né? Esse processo de imigração de pessoas do campo para as cidades. Né? E esse processo, né, de migração das pessoas do campo para a cidade recebe o nome de êxodo rural, tá certo? Né? Então muitas pessoas, né, milhares de pessoas deixaram o meio rural para se mover para os centros urbanos, tá certo? Então é isso que o texto vai ressaltar, né? Então há uma grande. Depois, no livro até tem um gráfico que fala, né, que antes as pessoas que viviam na cidade e as pessoas que viviam no campo era mais ou menos igual, assim, né? E depois há uma escalada, né, das pessoas indo para os grandes centros urbanos, tá? E o texto continua dizendo o seguinte, que a região Nordeste, nós já estudamos as regiões, hein? A região Nordeste é a região brasileira de onde mais migraram pessoas para outras regiões do país, né? E ainda, né, como o texto fala, ainda continuam migrando, né? Os nordestinos, né, eles migram, né, principalmente, o livro vai ressaltar isso, né, eles migram, né, para os estados, vamos pensar assim, né, e para o estado de São Paulo e
Rio de Janeiro e Brasília, né? E estados da região amazônica, né? E aí ele diz o seguinte, que essas pessoas viviam na zona rural e buscam sempre o que, gente? Isso a gente já discutiu sempre, né? Que ocorre esse processo de migração com o objetivo principal de busca, né? De melhores condições de vida, tá? E claro que nem sempre isso acontece, mas as pessoas migram de um lugar para outro com esse pensamento, né? De tentar procurar sempre melhores condições de vida. E o texto finaliza, né, que essa viagem, né, que eles faziam, né, da região Nordeste para o Sudeste, né, principalmente para a região Sudeste, eles vinham muitas vezes no que eles chamam de recebe o nome de pau de arara, né? O que é isso, pau de arara, né? É aqueles caminhões onde as pessoas ficavam, né, horas viajando, né, sem nenhuma condição adequada de viagem, mas uma viagem bem sofrida, né, mas que era a única forma deles poderem se deslocar de um lugar para outro, nos chamados paus de arara. Tá certo? Então, o texto finaliza aí, tá? Ressaltando esse processo de migração, ressaltando essa questão do Nordeste, né? Como a região, né, onde ocorre mais esse processo de migração. E ele termina falando sobre o transporte, que é o chamado, esses caminhões, né, chamado de pau de arara. Tá bom? Então a gente encerra por aqui. Vão para a sala agora que eu vou colocar 2 questões e o texto para vocês. Então vamos lá.